Porque, bom, Duda, estamos no ar. Bom, obrigado pela tua presença aqui, obrigado, Edmir, pelo convite. Estar aqui de novo para falar de tênis, conversar com você, que sempre é bom. A gente não se encontra muito, mas se fala bastante. Então, obrigado por você estar aqui, pelo teu tempo, tua disponibilidade. E a ideia aqui é conversar, bater um papo sobre o momento do tênis brasileiro, o momento que a gente está vivendo agora. A gente que já viveu alguns momentos, né, do tênis brasileiro, a gente que já tem um pouquinho mais de idade vivendo essa história. E então, acho que a gente tem um pouquinho de história para trás para poder, talvez, aqui comparar um pouco do que a gente está vivendo agora, do que a gente já teve lá atrás, anos 70, depois 80, depois, na sequência, Guga. Enfim, bem-vindo, Duda. Prazer. Não, o prazer é meu. Obrigado, Edmir, né, pelo convite. Que alegria estar com você de novo, Silvio, né? Senti sua falta lá por aqueles torneios que conseguimos nos encontrar no passado. Esse ano não rolou. Pô, que pena, que pena. Foi um belo encontro. Bom, viu? Imagino, não tem como ser ruim, né? Não tem como ser ruim. Esse ano foi especial também, né? Sempre é especial, né? Me conta, então, vamos, já que é para falar do momento do tênis brasileiro, me conta lá como é que foi a tua participação lá com o Gustavo, com tudo mais. Como é que foi? Olha, não só com o Gustavo, acabei convivendo com bastante jogadores do Brasil, né? A Vitória também estava ali muito tempo com você, né? A Vitória, a gente ficou bastante junto, né? Nós estamos num momento bem legal, com muita cooperação dos dois lados. Com todo o contexto, com toda a nossa realidade distinta, ela está na França. Estou muito feliz porque a gente conseguiu viver bons momentos, trabalhar junto, discutir tênis junto, discutir as coisas dela, discutir as nossas coisas. Ela está vivendo uma experiência muito grande, né, num relacionamento com entidades muito grandes, e isso realmente traz sempre novos aprendizados para a gente, né? Também tive muito junto do Enzo Freitas, né? Gira na grama agora. Duda, a tua internet está falhando um pouco aí. Você está indo e voltando. Está travando e voltando. Agora travou. A sua internet está travando. A tua imagem congelou e a sua internet está travando. Melhorou? Mais ou menos. Tua imagem continua travada. Mais ou menos, hein? Agora parece que... Você falou que você estava no... você falou que você estava no quarto ali, que a internet não era muito boa. Isso. Parece que não era mesmo. Você congelou e agora parece que... Agora sim. Estabilizou? Sim, você está até mais bonito. Então é bom aqui, hein? Mudança foi boa. Mas vamos lá. Você estava falando ali da vitória do Gustavo, do Enzo, na grama. Sim, encontrei bastante a Olivia também. E também consegui estar junto com o próprio Guto, quando foi jogar Roland Garros. Assisti o jogo do Livas também, o Wimbledon. Então a gente acaba vendo o tênis juvenil brasileiro, como eu sempre afirmo, já afirmei aqui nesse grupo outras vezes, vindo com muita qualidade e com uma perspectiva de futuro muito boa, eu acho. E já que você está totalmente dentro e envolvido e acabou de voltar, você sente uma mudança de mentalidade? E eu acho que você vai saber exatamente do que eu estou me referindo, né? De uma mentalidade de cooperação, de uma mentalidade de troca, de uma mentalidade de criar um ambiente onde todo mundo possa junto caminhar na mesma direção e não cada um na sua, cada um individualmente e vendo o que acontece, mas todo mundo junto com o mesmo objetivo, fazendo o seu trabalho, mas ao mesmo tempo criando um ambiente positivo para todo mundo. Isso vem no amadurecimento desse grupo de treinadores, né, que já estão há mais tempo na estrada, com alguns perfis similares, alguns perfis diferentes,
mas o ambiente foi muito bom esse ano, foi muito bom, compartilhando treino, compartilhando quadra, compartilhando assistir os jogos, discutir os jogadores. E você viveu uma época que isso era impensável, né? Você lembra, né? A coisa era um pouco mais individual, né? Era tipo eu aqui, você aí. Se você vier para cá, você vai querer pegar o meu. Eu tenho que garantir o meu, você não chega. Isso, infelizmente, já foi assim. E a gente já viveu essa época, né? Infelizmente. Agora, felizmente, a realidade é outra, né? E agora, essa semana, já saiu, por exemplo, essa iniciativa da equipe da FED, né? Do Denise e do Rafa. Dos 20 treinadores ali do tênis feminino. Estão reunindo 20 treinadores que estão na ativa com jogadoras para discutir o tênis feminino e tentar melhorar ainda mais uma coisa que não está mal, né? Uma coisa que vem bem, mas é aquela coisa, sempre pode melhorar se houver uma boa união, se houver uma entrega real e o objetivo for mútuo, o trabalho vai ser muito mais consistente, né? Eu não sei se você viu, agora na segunda-feira, saiu o último episódio do podcast do New Balls Please, do Fini e do Narda. E o convidado foi o Rafa Pacciaroni. Foi o convidado da segunda-feira. Eles gravaram antes, porque o Narda foi para Paris, o Rafa também, e o Fino está de férias. Né? Como sempre, ali ele está tranquilo, esquiando em Bariloche. Mas dentro do episódio, o Rafa traz um fato ali que ele viveu, que ele vivenciou, que ele durante, principalmente o final do ano passado e esse ano, ele se aproximou bastante do Renzo Furlan, que hoje, já há algum tempo, vem treinando ao Paulinho. Né? Eu conheci o Furlan quando ele jogava juvenil. Minha primeira gira na Europa, ele treinava com o Piatti e ele era juvenil, da geração do Bocão ali, daquela geração do Bocão, Jaime, Roberto Jabali. E eu conheci o Furlan ali com 17, 18 anos e hoje ele, treinador da Pauline, chega a 2 finais de Grand Slam seguidas, agora Roland Garros e Wimbledon. E ele reencontrou com o Furlan e mais alguns outros treinadores no Fórum Itálico, durante o Aberto de Roma desse ano. E ele viu uma mesa de 20 treinadores sentados em volta de um único objetivo. Ele estava na mesa perto, meio que tentando entender o que estava acontecendo. E hoje, o tênis masculino profissional italiano, enfim, não precisa nem ser falado. Campeão da Copa Davis no final do ano passado. Na época, o Sinner não era número 1 do mundo ainda, mas já ali, com o Sinner, Musetti, Berrettini, enfim, Cobolli, enfim, todo o que vem acontecendo. O tênis feminino, na época ali, eram, se não me engano, mais de 5 mulheres entre as top 100. O tênis juvenil masculino também muito bem, mas o feminino juvenil não tão bem. E ali era uma reunião de 20 cabeças pensantes do tênis italiano para saber o que fazer no tênis feminino, de que maneira conduzir. Né? E uma ideia que ele passou ali é que, num passado recente, eles buscavam levar os juvenis para os centros e entenderam que isso tiraria, ou tirou, durante muito tempo, esses juvenis de casa, da família dos treinadores, e eles preferiram capacitar os treinadores que tinham aqueles juvenis que estavam se sobressaindo, e ao invés de trazer os meninos e meninas para o centro, levar o centro para os meninos e fazer campos durante o ano, mas não tirar os meninos de casa. E o resultado está aí. Né? Então, eles começaram a entender que o formato que eles tinham não funcionava e, dentro do formato que eles tinham, fazer uma mudança, um ajuste para que pudesse melhor. E hoje o resultado está aí, eles estavam ali agora tentando ver como fazer no feminino para também resolver o problema. Você que está viajando, você sente essa mudança? Obviamente, o resultado fala por si, né? Mas você sente essa mudança no tênis italiano dentro do juvenil também? Veja, o que a gente observa, né, é esse trabalho mais bem estruturado das associações nacionais, tanto no feminino quanto no masculino. Né? Eu vi o Rafa falando disso e vejo semelhança nessa iniciativa agora do Rafael e do Peniza em reunir esses 20 treinadores brasileiros. A Itália, a gente sempre vê os jogadores muito bem apoiados pela entidade. Né? Tem a equipe de treinadores nacional, tem preparador físico nacional, que estão com os treinadores dos jogadores nos grandes torneios, nos Grand Slam, nos J500 e etc. e tal. Então tem um time da Associação Italiana que está sempre acompanhando os melhores jogadores juvenis italianos.
Por exemplo, nós enfrentamos lá em Roland Garros, o Gustavo perdeu de um tcheco, né? Tava o treinador do tcheco, o tcheco acho que estava de 11 do mundo. O Gustavo fez um belo jogo, perdeu 6-4 no terceiro, mas daí eu fui assistir a rodada seguinte, e foi entre um italiano e um tcheco. E ambos os jogadores estavam com seus treinadores particulares, inclusive o italiano é o próprio pai dele, é o Sina, mas estava lá os treinadores da equipe italiana, o preparador físico italiano, e tcheco também, o capitão da Copa Davis, preparador físico da República Tcheca. Ele já faz parte da história, né? Ele já passou a fazer parte. Eles realmente acolhem os jogadores juvenis que estão vindo de uma forma muito robusta, né? E esse espírito de união, de trabalho em comum, num objetivo comum, fica muito claro. Fica muito claro. A coisa que chama um pouco a atenção é que, você falando do tênis feminino, como o próprio Rafa falou, né? Hoje o tênis italiano ele tem um grande jogador juvenil, que está ali entre os 10 do mundo, ali, hora 5, hora 7, que é o Sina. Fora isso, a Itália está ali, me surpreende até um pouco mais para trás. Tem mais um jogador que é aí nível, vamos dizer, 30 do mundo, 40, e depois vem os que estão lá a nível de jogador 100 do mundo. Com esse trabalho todo, eu até tinha expectativa de ver mais italianos meninos ali. Mas você não acha que, por exemplo, esse resultado ele é um pouco cíclico? Porque se você pegar a geração de italianos que estão ali top 10, top 20, top 100, 22, você vai ter uma quantidade muito grande e muito novos. Então, esses jogadores italianos que estão no top 100 hoje, eles vão ficar ali pelos próximos 10 anos. A não ser que aconteça uma lesão muito séria, como aconteceu com o Berrettini, mas você tem uma geração aí que vai ficar pelo menos 10 anos. Então, talvez, né, nessa geração que você está vendo, talvez tenha ali um jogador, mas talvez a próxima geração de italiano que vai chegar no top 100 não esteja aí nesse grupo. E tenha 14, e tenha 12, né? Porque vai ter o giro do ciclo dessa geração, ela vai durar pelo menos uns 10 anos. Então, de repente, esse menino que vai chegar na próxima geração, ele está com 12. E daqui a 10 anos ele vai ter 22. E aí sim ele vai estar chegando. Então, esse ciclo ele vai demorar a chegar, né? Então, talvez isso faça parte dessa forma de como gira a roda, né? Sim, que não é uma linha reta o nosso esporte. Exatamente. Né? Não tem como. Ninguém pode achar que descobriu a fórmula e vai funcionar todo ano, né? E não vai ser a cada 2 anos você vai ter 2 top 100, né? Não vai. Exatamente. Até porque os anteriores vão ficar no top 100 durante um bom tempo. Né? As meninas ali italianas vão ficar, a Pauline vai ficar, os Sinner, enfim. Esse time italiano que se tem hoje, que ganhou a Copa Davis, que foi bem na Billie Jean King Cup feminino, esse time vai ficar por um bom tempo, porque ali tem meninas e meninos que têm bem menos de 30 anos. Então, isso vai durar. Então, dá tempo desse trabalho todo, né, em cima desse Sina que está chegando, e que talvez venha chegar primeiro, mas tem muita gente aí que vai ter tempo de chegar até eles perderem essa geração. Quer dizer, perderem. Mas até que essa geração comece a não ter resultado, passar o tempo dela. Né? Então, você tem muito tempo pela frente. Mas a estrutura em si, a gente vê que é uma estrutura muito bem pensada e com uma filosofia muito boa de união e de produtividade conjunta. Isso eu acho que é incrível o que eles fazem mesmo. Ano passado, me chamou muita atenção em Roma, né, no Fórum Itálico. Você vai normalmente em torneio profissional, você vê o Kids Day, né, que, se a gente traduzir, Kids Day é o dia das crianças. No Fórum Itálico, eles fizeram... O torneio começou na quarta-feira e foi até domingo da final. Eles fizeram 2 Kids Days todos os dias. Então, você teve quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mais 6 dias. Você teve mais de 10 Kids Days por dia, 2 edições. Uma edição era o Kids Day para crianças que nunca tinham jogado, que era o de manhã cedo. As crianças entravam antes dos jogos começarem, faziam a brincadeira, sempre ia algum jogador para participar. Era o Kids Day para apaixonar crianças que nunca tinham visto tênis. Isso acontecia. A rodada começava às 11, esse Kids Day começava às 9h30. Ficava nas quadras secundárias, depois elas assistiam lá a rodada diurna e faziam um lanche, alguma coisa, e iam embora.
E no final do dia, tinha o Kids Day dos jogadores juvenis já dos centros de treinamento, que iam assistir a rodada diurna e, na hora da rodada noturna, iam para a quadra, para treinar na quadra, junto, perto dos jogadores profissionais. Então, eles tinham 2 Kids Days diários, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, até o dia da final. Cara, isso é um movimento absurdamente gigantesco. Você imagina a quantidade de pessoas envolvidas para poder trazer ali diariamente, sei lá, 50, eram 50 crianças de escolas que nunca tinham jogado e 20, 25 que já jogavam, que precisavam de uma atenção maior. Então, eram quase 100 crianças por dia durante mais de 10 dias. Então, foram mais de 1.000 crianças todos os dias no Foro Itálico para poder ter uma experiência ou de convivência num ambiente profissional ou de experiência de se apaixonar pelo esporte e, quando acabasse o torneio, eu quero jogar tênis. E isso, absurdamente, isso funciona, porque isso cria uma expectativa da criança que nunca viu querer participar e da criança que já está envolvida querer treinar mais. E eu achei, sabe, eu nunca tinha visto isso. Você vai em Miami, você vai em qualquer torneio, você tem o Kids Day no Rio Open, é o Kids Day de verdade, que é um dia. E lá eu fiquei assustado, porque eu vi no primeiro dia, vi no segundo, e eu fui perguntar, mas vem cá, fui falar com o Nargiso, que estava ali na parte da promoção. Ele falou, não, são todos os dias, inclusive no domingo da final vai ter o Kids Day também, que é mais uma brincadeira como se fosse um torneiozinho, porque a quadra está toda vazia, então a gente faz um campeonato e depois ganha, o campeão recebe o troféu. Então eu fiquei muito impressionado com a dimensão, com a proporção que eles valorizam a molecada, de se encantar, de se apaixonar, de querer estar dentro, estar perto, com um evento que é o maior evento que eles têm do ano, né, que é o Master 1000, e realmente eu achei impressionante. E aí você pega isso e transporta para o que acontece durante o ano inteiro. A chance de não acontecer alguma coisa é mínima, é zero, porque não tem como não acontecer. Né? Com um número de crianças motivadas dessa, né? Mas aí a gente vê, por exemplo, nós estamos no caminho certo. O Rio, né, o Rio Open faz coisa similar. Me veio à memória agora a imagem do João com 12 anos assistindo. E tem foto do João no Kids Day. Open teve na vida dele, né? O João é filho do, sei lá, fruto. Se você pode falar assim, fruto do Rio Open. Sim. Porque no primeiro ele participa, não sei se foi o primeiro, talvez não, porque ele é muito novo, né? Vai assistir. Mas ele primeiro ele participa do Kids Day, depois tira foto, depois pega autógrafo, faz selfie e jogou. E jogou primeiro, depois jogou ganhando o jogo, 2 jogos, chegou às quartas. Então ele é a sequência exata de quem se encanta, se apaixona. Sucesso, né? Exatamente. Ele é um exemplo, acho que muito verdadeiro de como isso funciona. Né? Tudo bem, é um caso isolado, mas você tem que começar, né? Você tem que ter o início de alguma maneira, né? E ele é um exemplo disso. E é um exemplo de que vale a pena, de repente pode se ampliar e se atingir mais crianças e gerar mais paixão e mais gente motivada para jogar tênis, né? O caminho está aí. Cara, Duda, a gente tem quase 20 minutos e nem começou nessa pauta aqui que o Edmir manda. Bora lá, então. Mas isso aqui também é uma pauta para a gente fugir dela, né? Para a gente. Mas me baseando aqui, ele coloca uma pauta aqui a partir de 90 até 2000, né, com o Guga, né, com a era Guga, com aquilo que o Guga fez. Mas eu vou voltar um pouquinho mais para trás, né, um pouquinho antes disso, onde a gente teve o Nico Matar, que é da nossa geração, e depois ali do Nico, aí teve essa geração toda, que tem mais ou menos a nossa idade, né, do Nico, do Neco, Danilo, Chapecó, Fernandão, Edivaldo Oliveira, enfim, teve muita gente que jogou muito tênis. E aí depois, na sequência, veio uma geração seguinte que também jogou muito bem, que foi a do Bocão, do Jaime, do Jabali, do Tato dela, Ricardo Camargo, enfim, tem uma outra geração na sequência. E aí depois vem Guga, e aí na do Guga eles ganham o Sunshine Cup, e aí tem Márcio Carlson, Pedro Zanoni, enfim, são várias gerações. O que você acha, ou por que você acha que a gente sempre consegue ter gerações com muita gente jogando bem tênis? E isso vem sendo feito, mesmo quando a gente não tinha esse trabalho que a gente já consegue ter hoje. Mas o que fez durante muito tempo a gente sempre ter resultado, mesmo quando não tinha um trabalho focado, direcionado? Eram trabalhos individuais, mas mesmo sendo individuais, eles geravam resultado. Olha, eu acho que... Primeiro que eu acho que nós trabalhamos bastante, né? Tanto treinadores quanto jogadores. Eu vejo essa qualidade no treinador brasileiro de trabalhar bastante. Na formação. Trabalha-se muito. E eu acho que se trabalha muito bem. E isso se reflete nos próprios jogadores, que acabam aprendendo que trabalhar bastante faz parte e é muito prazeroso. Né?
E eu acho que nós temos um bom volume até, não é tão grande, tão expressivo, mas um bom volume de jogadores. E nessas épocas aí, principalmente a mais passada, a gente tinha muitas oportunidades, né? E que me parece que estão voltando agora também, né? Uhum. Além de termos hoje uma boa geração de jogadores, uma nova geração chegando muito bem, a gente começa a ver os torneios voltando ao Brasil também, né? Então, eu acho que começa a haver uma junção desses fatores e que só faz aumentar a nossa expectativa de que realmente bons tempos estão por vir aí, os bons ventos estão chegando, né? Em cima aqui dessas gerações, ele coloca também aqui, acabei não falando, mas teve mais depois na sequência, né? Geração do Tomás, do Tomás Bellucci, enfim, muita gente que acabou vindo fruto de trabalhos individuais, fruto de. Mas o meu ponto aqui, que começa na minha geração e que eu acho que acaba acontecendo nas gerações seguintes, é que a gente sempre teve uma quantidade de torneios de um nível bem alto, né? E isso, independentemente do ano que foi, desde lá de trás com o Circuito Sul-América, que você deve ter jogado alguma etapa ou todas elas, mas era lá atrás na década de 70, depois entrou por 80, depois viraram outros circuitos, e até que veio Circuito Unimed, Circuito Credit Card, enfim. O Brasil sempre teve uma quantidade bem grande de torneios que possibilitou essa molecada estar sempre competindo. E isso fez com que eu acho que todos eles chegassem onde chegaram, acabaram chegando onde chegaram, e agora cada vez mais podendo ter não só os juvenis, mas também a quantidade de torneios, que agora os CENIPs para poder dar convite para jogar, ter o wildcard para jogar os Futures, ou seja, parece que está tudo meio que se fechando, né? Na consequência do bom momento, né? Tudo meio que está puxando uma coisa da outra, né? Os resultados trazem investidores, os investidores trazem torneios, torneios trazem jogadores, jogadores trazem treinadores se capacitando para poder serem melhores, para poder que esses jogadores joguem melhor. Ou seja, é um ciclo que acaba se tornando virtuoso, né? Para que tudo isso gere o desenvolvimento e o crescimento do tênis brasileiro. E você está totalmente envolvido dentro disso. E eu vejo que a qualidade e o número de torneios infantos juvenis é uma variável mais constante no Brasil do que a qualidade e o número de jogadores de torneios profissionais, né? Eu acho que os torneios profissionais nós tivemos um gap que comprometeu muito a transição e o surgimento de mais novos jogadores ainda, mas sempre se pergunta por que o Brasil sempre tem tantos juvenis bons e não tem profissionais. Olha, eu acho que é porque nós temos um circuito infanto-juvenil de torneios muito bom e perene. Ele está sempre, né? Você falou Unimed, Credit Card, teve o Banco do Brasil, depois teve Correios. Sempre tem, né? Bons torneios e muitos torneios juvenis de diferentes níveis para se jogar. E também, né, eu já falei aqui também e repito, eu acho que o Departamento de Capacitação de Treinadores e Professores do Brasil, que vem atuando de forma muito competente já fazem uns 15 anos, também está fazendo muita diferença nisso, né? Numa outra live lá atrás, eu falei que eu estava vendo o Brasil chegando com muita qualidade, com a criançada de 10, 12, 14 anos, e hoje essa é a criançada que está com 18, 16, 14. E você vê que o Brasil, no 14 anos, e, enfim, no 18 anos, ele está muito forte dentro do continente sul-americano, né? Eu olhando um pouco de longe, né? Tenho ido muito pouco a torneio juvenil, mas eu vejo o Brasil como um todo trabalhando muito bem com as bolas coloridas, na formação. A técnica que é consequência disso está clara. Exatamente. Eu vejo todo mundo sabendo muito bem trabalhar ali desde 4, 5 com a vermelha, fazendo a transição para a laranja, depois falando para verde, para depois chegar na amarela. Eu vejo muita gente trabalhando muito bem e eu acho que essa consequência de esse trabalho estar sendo feito com muita qualidade está dando resultado, né? Porque a gente tinha números muito bons, mas pontuais. Hoje não, a gente tem muita gente tendo qualidade, jogando bem. E, obviamente, se você tem uma quantidade grande, você vai ter, né, uma geração muito boa. E isso, o resultado vai ser, quanto mais gente estiver jogando melhor, melhor. E uma coisa que também me salta aos olhos, antigamente nós víamos
bons competidores que tinham bons resultados, mas quando você olhava os fundamentos técnicos dele, você falava assim, mas como é que esse jogador ou essa jogadora consegue ter tantos resultados com uma técnica desta, né? E hoje o que eu tenho visto na nossa nova geração de jogadores brasileiros é que eles têm uma boa técnica. Uhum. Não tem mais aquela esquerda empunhando por cima, aquela direita demais. Hoje você vê a garotada 14, 16, 18 e 12 também jogando com uma boa técnica. E isso é muito importante para ter o sucesso na transição, né? Porque ganhar no 10 do jeito que você falou, sim, tudo bem, vai. Massa e talento. Mas na hora que aperta e o trabalho começa a buscar resultado, você vai ter que mudar. Você vai ter que. E aí, na hora que muda, a probabilidade desse menino, dessa menina falar, não quero, porque ela já ganhou tanto daquele jeito que ela vai ter um trabalho gigantesco para mudar, ela não vai querer ter o trabalho e não vai querer fazer uma transição onde ela vai perder. E aí ela vai trocar, ela vai ser ciclista, ela vai ser, enfim. E aí mexe com a cabeça, mexe com a confiança, mexe com a convicção e vai embora. E hoje, Silvio, eu tenho observado muito isso. Os jogadores brasileiros estão vindo jogando com uma boa técnica, estão jogando bem tecnicamente. E isso é crucial. Há mais ou menos uns 15, talvez 15 anos atrás, eu fiz um levantamento para a CBT lá atrás dos rankings de 12, 14, comparando com 16 e 18. E a conclusão não, mas é um número, é um dado bem frio, né? Que se você pegar os 10 primeiros do Brasil, de 12 e de 14, e jogar lá para o 18, você sabe, naquela época, 15, 18 anos atrás, dos 10 primeiros do Brasil de 12, quantos estavam entre os 10 do Brasil de 18? Pouquíssimos, poucos. Dois. Eram 2. E os outros 8, 4 jogavam e 4 não jogavam mais tênis. Tinham parado. Frustrados, que, enfim, motivos diferentes fizeram aqueles meninos que estavam entre os 10 do Brasil de 12, ao longo dos 6 anos, entre 12 e 18, 4 simplesmente desistiram do esporte, 4 não estavam mais entre os 10 e 2 estavam ali, meio que era tipo o 9º e o 8º, estavam ali em 4º, 5º, mas o primeiro e o segundo e o terceiro eram outros totalmente diferentes. E você acha que se esse estudo for feito hoje vai ter diferença? Eu acho que diminui a diferença. Curiosidade minha de quem fez esse estudo há quase 20 anos atrás. Eu acho que diminuiria essa diferença. Né? Hoje a gente já vê os nomes de 14 e 16, os que estão hoje no 18. Quando tinham 14 e 16, estavam aí, estavam no cenário. Né? Às vezes troca um pouquinho de posição, né? O próprio João, por exemplo, com 14, ele não era o número 1 do Brasil de 14. Né? Mas eu acho que inverteu um pouquinho as posições, mas o grupo hoje é mais perene, permanece mais. E talvez a chance deles pararem seja pequena, né? Tenha diminuído. De perder o menino, ou menina. Perder o jogador talvez hoje seja menos traumático, já que você não tem uma transição tão grande, talvez você tenha uma chance menor de perder aquele jogador, e aí você vai ter lá em cima mais gente jogando em alto nível, né? O que é melhor para todo mundo. Sim, e um trabalho a longo prazo também, que a gente tem observado, né? Os jogadores têm permanecido mais nos seus locais e nos seus centros, que isso me remete à tua fala inicial hoje, que a Federação Italiana se deu conta que tirar não valia a pena. Tirar não vale a pena. Tirar não vale a pena, porque você sempre tem um tropeço no teu programa, tem um tropeço na sua evolução, e a cada vez que você troca, você perde alguns meses, talvez meses importantes, e às vezes há um choque ali de metodologia e de maneira de enxergar o tênis, e aí gera um conflito com o jogador, quebra a confiança do jogador, e o tênis, se você perde um pouquinho o ritmo, às vezes custa muito caro, né? Sem falar que você vai tirar de casa também, né? Nem toda criança, nem todo menino, toda menina está pronto, preparado para com 13, 14 sair de casa, e nem toda família tem estrutura para mudar a família também. Então, quer dizer, é muita mudança, e eles entenderam que a inversão era muito melhor, né? Já que ele saiu de uma cidadezinha pequena do lado de Bolonha, deixa ele lá na cidadezinha pequena do lado de Bolonha e estrutura a cidadezinha, estrutura o clube e faz encontros pontuais ali, 4 vezes por ano. E uma provável consequência disso
o incremento da atuação desse local, que vai gerar novos bons jogadores também. Porque já está provado que naquele local tem gente competente trabalhando, formando. Sim. Se você ajuda a ele ter mais, provavelmente vai sair outro ou outra. E outros meninos de um local que já comprovadamente tem qualidade no trabalho que faz. Né? Essa conversa até eu tive a oportunidade de estar agora em... não foi em Wimbledon, foi em Roehampton, foi no torneio preparatório, que eu acabei encontrando o Rafael Westrup lá, e o Guilherme, e o Felipe, enfim, os dirigentes do tênis brasileiro hoje estavam lá, e o Rafael também é dirigente da Sul-Americana, então... E da ITF. Então, essa coisa de enxergar, como você está falando, enxergar os locais que vêm formando bons jogadores, aproximar-se deles, apoiar e incrementar. Aí sim você vai formar muito mais novos jogadores, né? É melhor do que ter um centro que você vá lá e comece a tirar os jogadores do formador, o formador acaba desmotivado, com o risco de se desmotivar, ele se vê excluído do processo, o jogador que sai, às vezes tem esse tropeço, que eu estava mencionando antes, e aquele local, que era um local que vinha formando gente, talvez deixe de ser um grande formador, porque o cara talvez ache melhor... Vou dar aula social, né? Sim, vou ganhar dinheiro, então. Né? Eu vou fazer esse menino chegar num nível muito bom com 12, com 13 a Federação Italiana me tira. Para que eu vou ficar investindo o meu tempo, viajando, formando? Eu vou dar aula para o pai dele e ficar rico. Então, eu achei genial esse exemplo que o Rafa deu, genial. Essa iniciativa do Penise e do Rafael, eu acho que pode ser um momento marcante na mentalidade do tênis brasileiro. Né? Porque está vindo de dentro da entidade maior que é a CBT. Né? Você que está dentro, né, do movimento em si, do que está acontecendo, você vê uma diferença de masculino e feminino no juvenil hoje, dentro do tênis brasileiro? Do tênis brasileiro? Porque esse movimento do Penisa, do Rafa e desses 20 é direcionado para o tênis feminino juvenil. Sim. Não tem o masculino. Você vê essa necessidade do feminino, sim, hoje mais do que no masculino? Disso ser feito? Não. Eu acho que deveria ser feito nos dois. Eu acho fundamental fazer nos dois. Não existe um número muito diferente, não existem rankings muito diferentes, nem no 18, nem no 16, nem no 14, nem no 12. Né? Eu sei que eu tenho acompanhado todas essas categorias. Então, eu acho que nos dois deveria ser feito um processo similar. Mas já fico feliz de no feminino estar fazendo. Né? Mas é que está com outro perfil. Ali dentro da CBT tem uma realidade diferente. Né? Se você pegar, as equipes são diferentes, né? Com mentalidade diferente. Né? Você tem ali o Penisa com o Rafa de um lado, do outro lado você tem o Jaime com o Marcos. Né? Que é outro nível de relacionamento com o próprio esporte em si, né? Nacional, né? Com o cotidiano. Do dia a dia. Talvez por isso, no feminino, eles já tenham enxergado isso e tenham mais liberdade, mais motivação e mais energia e até disponibilidade, né? Eles estão aí no dia a dia, né? Eu encontrei o Penise em Roland Garros, encontrei o Penise em outros torneios aqui no Brasil. Então, é bastante importante, né? A gente, né? Tem todo o lado do Jaime, que é maravilhoso, né? Que é super experiente, que é super competente, que é digno do papel, mas seria maravilhoso a CBT conseguir fazer o Jaime estar mais perto, né? Contribuiria mais com o processo. Como eu digo, eu vi o jogo primeiro, no dia que o Gustavo jogou com o Tcheco, eu vi o capitão da Davis e o treinador dele juntos ali discutindo e apoiando, e preparador físico, etc. Depois, quando eu fui ver o da Itália, eu vi a mesma coisa nos dois lados. Então, a gente que é do Brasil, a gente fala, puxa, seria ótimo estar aqui e ter mais suporte, ter mais apoio, e isso vai acabar refletindo no cotidiano do país, né? Eu acho que o Brasil está indo muito bem, eu acho que a direção está conseguindo subir bastante o nível,
está entregando bastante, mas é aquilo, a gente sempre pensa no pouco mais que ainda se pode fazer para se tornar o ambiente do tênis brasileiro ainda melhor, né? Aproveitando que você está viajando bastante, você tem visto, né, já que você falou que viu ali treinadores e, enfim, muita gente perto, próximo, você tem visto dentro desses treinadores, desses times, muita gente usando plataformas de tecnologia para estudar jogadores, estudar adversário, estudar os seus jogadores. Você tem visto isso? Eu tenho visto os scouts que eles fazem nos celulares na hora do jogo, né? Mas mas são scouts como a gente sempre fez, ou são plataformas que através de vídeo conseguem? Não, eu vejo que os vídeos eles têm tido acesso, né? Pós-jogo, e o scout todo a gente também tem acesso nesses torneios maiores, que é uma ferramenta que a gente usa, mas não me chamou a atenção de ver gente produzindo, não. Eu vejo gente utilizando o que está sendo oferecido pelos próprios torneios maiores, né? Tipo, aproveitando que o torneio está ali, te apresenta, você pega uma carona. O torneio te entrega. Mas, por exemplo, você não vê então no juvenil ainda como uma coisa que muita gente valoriza, pelo menos no juvenil ali na formação. Olha, como no profissional já virou uma que não tem quem não tenha, né? Não tem quem não tenha, né? Então, é que o juvenil, essas entidades que oferecem esse suporte maior, eu vejo que eles usam mais, né? Eu vejo, por exemplo, eu na hora do jogo, eu adoraria ter alguém do meu lado fazendo isso. Porque na hora do jogo eu prefiro sentir mais o jogador. Não, eu digo não durante, não. Eu digo para você receber pós-jogo ou você receber antes do jogo uma análise do seu adversário. Do adversário, Você receber, por exemplo, um estudo dos últimos 3 jogos na quadra de saibro do adversário do Gustavo que ele vai jogar amanhã. Para você entender e nada ser muito... 40-30, em 90% das vezes, ele saca fechado. Enfim. E aí você tem um pouco de noção de quem ele é. E depois do jogo, você recebeu uma análise do seu jogador, para saber o que foi. Não durante. Durante, eu acho que você tem que estar vivendo aquilo ali. Por exemplo, a gente fez, durante a Billie Jean King, a gente fez do time entregando para o Penise e para o Rafa. Então, a gente entregou a plataforma, como a gente faz, por exemplo, na final dos Grandes Lãs, a gente fez durante a transmissão da ESPN. E a gente fez ali, e quem estava no banco era o Danilo. O Danilo Ferraz estava recebendo no celular dele, ele filtrava e passava para o Rafa, ou passava para o Penisa, né? Para que chegasse a informação do Penisa, que estava no banco, só aquela frase mínima. Né? Não era aquele monte de informação que a plataforma te dá, mas era um filtro que ia para o Danilo, que filtrava para o Rafa, que filtrava para o... Ou seja, chegava para ele... Isso é maravilhoso, né? E a gente conseguiu fazer isso durante a Billie Jean King aqui com o time brasileiro. Foi uma pena ali. A Bia acabou não jogando tão bem no primeiro dia, depois as coisas começaram a acontecer. A Carol acabou voltando um jogo que parecia perdido, acabou não dando, mas se elas tivessem ganho aquele jogo ali, teria sido... Quer dizer, ter tido o que teve, né, tudo aquilo que aconteceu no Ibirapuera, foi uma coisa que eu acho histórica, né? A quantidade de gente que lotou aquele estádio. E, sabe, as meninas, para mim, eu acho, a Bia até se assustou naquele primeiro dia talvez ela não imaginasse que fosse ter ali mais de 10 mil pessoas gritando Brasil, Bia, Laura, enfim, foi realmente, na hora ali, para quem estava, era arrepiante, né? Estava todo mundo arrepiado com o que estava acontecendo. E foi muito legal, porque foi pela primeira vez na história um time brasileiro recebeu esse tipo de informação em tempo real. Tempo real. O nosso delay era de 1 ponto, entregando para eles. Né? A gente começa o jogo, quando estava 15-0, quando chegava no 30-0, a gente já entregava o 15-0. E isso dá um trabalho absurdo, não é fácil de fazer, não dá para fazer em todo o jogo, mas era uma condição especial ali para que, naquele momento, naquele confronto, algo tivesse acontecendo. Então, mas eu acho que no jogo, sim, eu acho que você tem que estar ligado no jogo, você tem que estar preocupado com o jogo. Agora, o que eu estava comentando era você receber um estudo prévio para você analisar o que vai acontecer no jogo e depois do jogo você saber o que aconteceu para avaliar para o jogo seguinte. No próximo jogo, você tiver lá, por exemplo, ganhou, o Pedro ganhou e vai jogar agora, ganhou do Antônio. Enfim, você saber o que está acontecendo. Isso eu acho que, talvez no juvenil, ainda para os gastos, despesas dos juvenis, ainda seja uma coisa um pouco cara, né? Você ter isso. Né? Mas os profissionais hoje,
não tem jogador que esteja de 100 do mundo que não tenha uma plataforma por trás dele. Porque se você não tiver, você está andando atrás. Você está andando de bicicleta com o cara andando de moto. O cara está correndo na tua frente. O Rafa contou experiências dele com a Bia de tipo a metragem, a altura que a bola da Bia passa em relação à rede, quando está iguais, quando ela está sob pressão e quando ela está relaxada. Que a bola vai descendo. A bola sai de 1 metro para meio metro e de meio metro para 15 centímetros, quando ela está sob pressão. Então, obviamente, se ela está sob pressão num 40 iguais 4x4, a bola dela passa mais baixo da rede, a chance de pegar na rede é maior, porque ela diminui. Então, ali ela tem que tentar, enfim, ele sabe de trás para frente, de um lado para o outro, quem é a Bia em cada ponto do jogo. E você não tem como fazer isso no olho. Durante o jogo, você sente o momento. Mas você vê esse estudo, isso muda muita coisa para você pegar isso, trazer para a quadra e fazer um preparo de uma semana para a próxima gira que você vai fazer. Eu acho que enriquece demais, né? Porque às vezes no olho é muito difícil, né? É impossível, quase, difícil, né? Você sente o feeling ali de determinadas coisas, né? Quando elas são muito repetitivas, você acaba sentindo. Mas quando é um detalhe pequeno, essa da altura, por exemplo, se não for uma métrica ali de algo que está conseguindo medir, acho difícil você sentar, por exemplo, estando no canto da quadra, na lateral da quadra, e entender que num placar sob pressão, a bola do seu jogador caiu meio metro de altura. Isso tem que ter algo informatizado para te dar. E imagine o que enriquece o treino. Sim, você ter tudo isso para fazer um treino. Né? Você ter todo esse tipo de informação para fazer um treino. A especificidade do treino fica incrível, né? Mas no juvenil eu não vejo tanta gente, não. Realmente são iniciativas individuais, a gente vai buscar nos próprios recursos que o torneio grande oferece, porque a gente acaba não tendo realmente condição de trabalhar com essa tecnologia, né? Dentro dessas tuas viagens, como é que você vê a organização dos torneios juvenis fora do Brasil? Como é que você é recebido? Como é que o jogador é tratado? Como é que funciona essa gestão dos torneios com a molecada quando eles estão ali na transição, praticamente, né? Jogando ali os torneios da ITF? Como é que você vê isso? Eu vejo que os jogadores brasileiros eles estão acostumados a um circuito juvenil muito bom, de muita qualidade. Os torneios entregam bastante para os nossos jogadores aqui no Brasil. E aí, quando você fala em Grand Slam ou J500, também você tem muita qualidade, muita entrega. Os jogadores são valorizados e recebem algumas regalias. Agora, quando você fala ali de J100, J200, J60, mundo afora, eu vejo que no Brasil tem muita qualidade também, porque você vai jogar nos Estados Unidos, você pega aquele parque público, aquelas quadras que não são muito boas, o árbitro geral fica sentado numa casinha e você vai lá buscar a bola, pega a bola, seu adversário vem junto com você, você vai lá na quadra 47, joga, pega a bola... E se tiver um problema, vai levar meia hora para chegar alguém, né? Vai levar meia hora para chegar. Se você quiser comprar alguma coisa, não tem. Se você quiser comer, não tem também. Então, eu vejo até os brasileiros ficam até um pouco mal acostumados, né? Geralmente o banheiro não é vestiário, né? Não tem chuveiro. Então... Agora, quando você chega no Grand Slam e J500, a coisa muda bastante, né? Inclusive... Eu enfrentei aqui em Curitiba agora, a gente fez pelo 2º ano consecutivo um torneio ITF no meio de um dilúvio. Né? O nosso torneio a gente fez o quali sábado e domingo, 70 jogos por dia, na segunda começou a chover, foi parar na outra segunda. Eu vivi coisa similar, por exemplo, no J300. O nosso é um J60, mas em Charleroi, aquele torneio preparatório para Roland Garros, na Bélgica. Isso, né? Quase não se jogou chave principal no torneio. O clube sempre alagado. E aí manda para uma cidade do lado, manda para outra cidade, sai uma van para outra cidade. Nós jogamos e treinamos só nas cidades que estavam no entorno. Às vezes ficava 50 minutos numa van para poder ir treinar ou para poder ir jogar. E um J300, né? Preparatório para Roland Garros.
Na semana anterior, né? Na semana que antecede. Então, de J500 para cima, ótimo. Agora, J300 para baixo, eu acho que o Brasil tem um padrão muito bom de torneios. Claro que quando chove de segunda a domingo, qualquer torneio vai passar um sufoco, mas os torneios no Brasil normalmente entregam bastante para os seus jogadores. Uma pergunta aqui, uma opinião tua. Nos torneios maiores, os jogadores, os melhores juvenis ali, masculino e feminino, eles têm algumas mordomias, têm algumas facilidades. Você acha que isso acostuma mal no final do juvenil? Esses meninos e meninas? Porque quando eles saírem dali, eles vão entrar, dependendo do nível deles, em future na Colômbia, na Guatemala, na Tunísia, na Turquia, e não vão ter nada daquilo que tiveram por eles serem juvenis, né, que jogaram torneios muito bons. Você acha que isso acostuma mal? Que isso pode não ser tão benéfico? Depende da maneira como é trabalhado isso na cabeça dos jogadores, né? É muito bom para eles verem como pode vir a ser, né? E eles terem bem a noção de que eles estão vivendo um momento ali que vai acabar, né? Que a vida pode ser boa se ele merecer, né? Hoje mesmo, o Gustavo, por exemplo, me passou uma foto. Ele jogou um Future a semana passada na Sérvia e agora está jogando um J300 na Polônia. E assim, ele me passou uma foto do prato dele, dizendo assim: nossa, como era bom em Wimbledon que eu recebia 56 libras por dia para comer. Porque hoje ele estava comendo lá um macarrão com batata e carne, porque a realidade é essa, né? A realidade não é receber 60 libras por dia para você poder se alimentar só no almoço, né? Então, você tem que mostrar que é até aí que a gente vai estar correndo o resto da vida, mas é longe. Eu acho que o ideal, né, é o trabalho teu, por exemplo, dele entender que aquilo ali é a motivação para que ele tenha aquilo, né? E não a acomodação para que ele fique naquilo. E nem achar que ele é aquilo, né? Porque não é. Aquilo é momentâneo. Né? Aquilo é bem momentâneo, né? Aquilo é uma questão que ele está vivendo ali e que ele pode voltar a isso, só que para ele voltar não vai ser mais pela idade, né? Vai ser pelo mérito, vai ser pelo ranking. Porque a idade vai passar. E essa coisa de estar convivendo também todo dia, né? Roland Garros, a área de treino é praticamente comum. O Wimbledon, a área de treino é praticamente comum. A área de aquecimento, a área de físico é praticamente comum. Então, aí ele está ali fazendo o aquecimento, preparação para ir para a quadra. Daqui a pouco chega um Djokovic, daqui a pouco chega um Sinner, daqui a pouco chega um Medvedev e faz o trabalho do lado. Isso, eu acho que gera muita coisa positiva no jogador, mas tem que ser tratado realmente com muito cuidado nessa conscientização para o menino não achar que ele já é, né? Aquilo ali realmente é para aguçar e para aumentar a motivação dele para seguir trabalhando muito duro para, quem sabe, um dia chegar perto disso, né? E agora você tocou um ponto legal. E como é que você faz isso? Você, Duda, como é que você trabalha isso? Para que aquilo ali não vire uma fantasia, vire uma motivação, que essa que eu acho que é o grande cuidado, né? Eu acho que o tênis faz isso por si, né? O tênis enquadra. Ele te dá um choque de realidade dentro da quadra, né? O tênis te enquadra, né? Você dá uma viajada fora, quando você entra na quadra, você se toca, né? Já foi, né? Então, muita conversa, né? Muito papo, muito... Realmente induzir ao sentimento correto, né? Induzir ao sentimento correto. Porque não adianta também bater muito e falar demais. Você tem que ser em conversas sutis, fazendo com que ele mesmo perceba e se dê conta, para não fazer essa confusão de achar que ele é um jogador que vai ter aquela condição, né? E aí, né, veja, também na tua estratégia de trabalho, né? Ele jogou Roehampton, que é um torneio que te dá uma boa condição, jogou o Wimbledon, e aí eu botei ele para jogar um Future de 15 mil na Sérvia, né? Lá ele virou um jogador de 15 mil da Sérvia. Acabou entrando pelo ranking júnior dele, mas teve as mordomias e as regalias de um júnior jogando um 15 mil, né? Por sorte, ganhou... Sorte não, acabou ganhando um bom jogo no começo, depois já pegou o cabeça 1 na segunda rodada e levou o cara para o terceiro set. Foi muito bom,
mas quem foi campeão foi o cara que ganhou dele no terceiro set, ganhando em 2 sets a final, né? Uhum. Jogando um jogo eficiente, né? Mas ele já saiu de um Grand Slam Júnior e já foi jogar um Future, né? E esse choque de realidades, eles são, eu acho que, muito legais, né? Para situar a cabeça de um moleque, né? Porque ele não deixa de ser o menino que ele é, ou a menina que ela é, né? Eles são meninos e meninas que se encantam, que criam fantasias, que vivem sonhos, mas que, ao mesmo tempo, tem que ter o pé no chão. Porque se você vive de sonho, o sonho é importante, né? Eu acho fundamental, na verdade, para você entrar na quadra, treinar e trabalhar todo dia. Mas você não pode viver do sonho, né? Você tem que viver do trabalho. O sonho serve para motivar o trabalho. Aí sim. Mas, e aí entra a capacidade, eu acho, de cada um de vocês, que está na quadra no dia a dia, de usar o sonho para motivar, mas botar o pé no chão para que ele tenha a noção da realidade que precisa trabalhar muito para poder chegar no sonho. E tentar ajudá-lo a sentir as coisas corretas, né? Até através do calendário, como eu falei, né? Você tira de um Grand Slam, mete num Future, vira um Zé Ninguém, o cara nem olha para ele, tinha dificuldade de arrumar até com quem treinar e bater bola, e daqui a pouco já volta para jogar um juvenil de novo, onde sai de cabeça de chave num torneio na Europa. Então você vai mostrando, através do que você gera dele, até dessas experiências em diferentes níveis, o valor que ele tem real. Ele tem valor, mas tem que saber qual é o seu valor, não pode achar que você vale muito mais do que você de fato vale. Né? Uma semana ele tem um carro que pega ele e leva, na outra semana ele pede carona e nem carona ele consegue. Né? Exatamente, é por aí. É mais ou menos isso. E não precisa falar para ele que você está fazendo isso para gerar isso nele. Né? Eu não cheguei e falei, você vai jogar o híbrido, agora você vai jogar para... Não. Organiza um calendário que proporciona a ele vivenciar essas experiências que certamente ele vai sentir mais ou menos aquilo que você espera que ele sinta. E quando você sente as coisas, o teu aprendizado é muito maior do que quando você ouve alguém falando. Né? Para fechar aqui, a gente está chegando naquele momento ali de fechar a hora, mas fazendo uma comparação, né? A gente falou lá no início que a gente teve muitos bons momentos do tênis brasileiro. Né? Então, desde lá de trás, da década de 70, eu acho que a gente teve muitos momentos bons em que a gente viveu, desde a nossa geração, passando para as seguintes, e aí veio depois, a gente falou aqui, Belucci, depois teve Ricardinho Melo, Sareta, depois veio Guga, e aí vem vindo essas agora. Mas talvez, aqui é uma opinião minha, e eu quero saber a sua, é que vários momentos a gente teve ao longo desses anos todos, desde 70 até 2020. Mas talvez seja, desses momentos, não o melhor, talvez o tão bom quanto, mas talvez o mais estruturado, o mais capacitado, o mais aonde exista todo um trabalho em volta para que isso seja consolidado. Você acha isso? Concorda, discorda, nada a ver? Eu concordo. Eu acho que o Brasil vem de uma forma mais robusta, com um número maior, com qualidade em diferentes faixas etárias. Agora a gente vê um Tomás virando treinador, olha que coisa maravilhosa, né? Sem dúvida que os ex-jogadores têm muito a contribuir na concretização disso mesmo, né? Então, eu vejo que o Brasil está com uma safra de jogadores muito boas, os centros de formação estão bem estruturados, estão bem orientados, a filosofia de união e o trabalho em comum, como a gente já falou, está presente, e eu vejo a Confederação Brasileira também em boas mãos. O Rafael, ex-jogador, tentou jogar, depois virou treinador, e hoje é presidente, já está na ITF. Eu vejo realmente que a perspectiva é muito boa, né? É uma mania de ser otimista. Mas eu acho que agora que pode ser, né? Não ser otimista agora não é uma fantasia, não é um tiro curto ilusório. Eu acho que a gente tem a boa formação, como a gente falou ali atrás, com as bolas coloridas, muita gente trabalhando bem ali embaixo, com bola vermelha, bola laranja, bola verde. Os meninos e meninas chegando muito bem para jogar 10, 12, 14, formados, sabendo sacar, sabendo entrar na bola, sabendo entrar nos pontos, jogando os pontos. E aí você tem torneios juvenis, como sempre teve,
voltou a ter torneios profissionais, voltou a ter filtros, masculino e feminino, voltou a ter torneios que os CENIPs, que são com premiação em dinheiro, que dão ali os convites. Você tem as estruturas, você tem agora esse trabalho que o Peniza está fazendo com o Rafa para o tênis feminino, você tem a transição, uma realidade muito próxima da gente ter, quem sabe, em pouco tempo, talvez 4, 5 jogadores no top 100 do masculino. Está bem perto. A Bia, a qualquer momento, já teve ali top 10, a qualquer momento, numa sequência boa de resultado, com confiança, pode voltar a ter. A Luísa está perto do top 10, a Laura está perto do top 100. Quer dizer, tudo está gerando para que um momento seja muito bom, mas com estrutura, porque quando você tem um momento muito bom e são pontuais, trabalhos isolados, né, a qualquer momento, um machuca, um desanda, um perde a confiança, você não tem mais nada. Né? Mas quando você tem uma estrutura montada em volta, você tem muita gente fazendo, e quando um está mal, o outro vai. E até esse outro que recupera consegue ser motivação para aquele que está mal e puxa ele para cima. Você tem muita gente jogando, você tem muita gente tendo resultado. Um abaixa a cabeça, o outro vai lá, pega ele pela mão, não, vamos para cá. Vamos. Então, quer dizer, eu acho que a possibilidade de muita coisa acontecer, eu, para mim, vejo, não estou muito dentro desse lado, mas eu vejo por cima, eu vejo por trás e consigo perceber que a chance é muito grande de ter muita coisa grande acontecendo e agora, não é ano que vem, daqui a 2 anos, é agora a qualquer momento. Essa semana eu estava lá trabalhando no calendário, por exemplo, do próprio Gustavo, na transição, que é uma época sempre difícil, né? E eu me surpreendi, porque quando eu vi, eu já estou em outubro, com ótimas opções de torneios para jogar, tudo por aqui, né? Então, assim, ele volta agora dia 3, 4 de agosto da Europa, ele vai treinar um ano, ou vai treinar uma semana e vai para Londrina jogar um 25 mil. Na semana seguinte já tem um em Belém, 25 mil. Aí vai treinar uma semana na quadra rápida, vai jogar o US Open, sai do US Open, já vai para a corda, vai jogar 15 mil, vai para Assunção, joga 15 mil por 2 semanas. Então, você veja, não tirando, foi tão difícil, né? Tirando Nova York, é tudo voo de uma hora. Tudo por aqui, né? Tudo em voo de uma hora. Uhum. Isso facilita demais, né, cara? Então, eu vejo com muito bons olhos tudo que está acontecendo e sou muito otimista de que o tênis brasileiro vai se firmar entre as grandes potências, sim. Bom, Duda, para despedir, seu recado. Adoro isso. Se é que existe um recado, né? Porque a gente já falou tanta coisa, mas, tipo, não sei, se despede da maneira como você quiser. Eu acho que é essa coisa de a gente reconhecer que o momento é bom, mas sempre dá para melhorar, e que os treinadores que estão na formação, os treinadores que estão na competição do alto rendimento continuem acreditando, porque eu acho que o Brasil vai escrever uma linda história nos próximos 5, 10 anos, e isso é uma coisa que eu acho que vai ficar consolidada, que os nossos dirigentes continuem ousando e tentando projetos novos e inovadores como esse que o Peniza e o Rafa estão podendo fazer, que eu acho que isso vai contribuir bastante, e boa sorte para todos, união e muito trabalho, esse que é o negócio. Bom, Duda, obrigado pelo teu tempo, pela conversa, sempre bom te ver, falar, conversar com você, e que a gente se esbarre em algum lugar aí, em algum torneio, em alguma quadra por aí. O mais tardar em São Paulo de novo, vendo as meninas jogarem. Sim, vou estar lá. Mas talvez tenha coisa, tem. Vai ter um WTA em São Paulo também, no Pinheiros, né? Mas eu no feminino estou um pouco mais afastado, mas... Não, mas você vai lá me ver, tá bom. Então tá combinado, está marcado no vinho. Valeu, Duda. Obrigado, grande abraço cara. a todos. Valeu, obrigado tchau. Valeu. Boa noite. Tchau.